momento maravilhoso, o momento da palavra de Deus. Palavra de Deus do livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não a curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os altos alteiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-los-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Tirá-los-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e os apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. E em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deleitarão no bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-los-ei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim do Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos, os vossos pés? E não vos basta beber a águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso o Senhor Deus assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com o lado e com o ombro
dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, e que os apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe do meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que servia delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras das terras nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, porém eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Meus amados e amadas, aqui está uma palavra tremenda da parte de Deus. Nós sabemos que esta palavra foi a palavra para aquele tempo, porém, para os nossos dias, encaixa também como uma luva. Deus repreendendo os líderes da nação. Deus repreendendo os líderes na pessoa dos pastores. Os pastores representam a liderança. Pastores egoístas. Pastores que se apacentavam a si mesmos. Pastores amantes de si mesmo, pastores que apacentam a si mesmo. E Deus faz a pergunta: não deve os pastores apacentar as ovelhas? Estão apacentando a si mesmo. Então Deus traz uma palavra, um despertamento, uma palavra de conserto na vida de todos os pastores, de todos os líderes. Que tipo de líder que eu estou sendo? Um líder que preocupa com as almas, com as vidas, com as pessoas? Ou um líder egoísta que se preocupa consigo mesmo? Que tipo de líder eu estou sendo? Líder egoísta que só preocupo com o meu bel prazer? Se as coisas estão boas para mim, o resto é que se lasca? Que tipo de pastor que eu estou sendo? Pastores egoístas são reprovados por Deus. E Deus também fala sobre ovelhas gordas. Deus não fala só sobre os pastores, Deus fala sobre ovelhas gordas, que Ele mesmo vai julgar entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Ele mesmo vai julgar que tipo de ovelha eu estou sendo. Eu estou sendo uma ovelha gorda que só quero para mim, só quero comer, só quero reivindicar as melhores mensagens, melhor louvor, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Eu não tenho disposição de fazer nada. Eu não vou atrás do perdido, eu não vou atrás de nada, e eu só penso em mim. São as ovelhas gordas. Aqui a palavra é clara. Ela fala sobre, olha só, sobre os tipos de ovelha. Fracas, né?
as fracas não fortalecer-se, fala sobre as ovelhas doentes, ovelhas fracas, ovelhas doentes, ovelhas quebradas, né? Ovelhas quebradas, ovelhas desgarradas e ovelha perdida. Então são esse tipo de ovelha, e fala sobre a ovelha gorda. A ovelha gorda, além dela comer, ela ainda pisa no pasto, ela toma água, limpa água maravilhosa e suja o restante das águas. Esta é a ovelha gorda. Então Ezequiel 34, profeta usado por Deus, ele traz uma palavra de repreensão para os pastores, para os líderes e também para as ovelhas. Pastores egoístas e ovelhas gordas, reprovados por Deus. Pastores egoístas e ovelhas gordas, reprovados por Deus. Então foram reprovados por Deus. Deus deixou bem claro que ele vai destruir. Olha só, em Ezequiel 34, 16, ele fala, olha só, ele fala: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Então é uma palavra de sentença contra a ovelha gorda, a ovelha que só quer para ela, não pensa nas outras pessoas. Então nós temos que analisar que tipo de pastores nós estamos sendo e que tipo de ovelhas também nós estamos sendo. Essa palavra não é só contra os pastores, mas também contra as ovelhas gordas e as ovelhas fortes. É uma palavra, olha, meu Deus do céu, um despertamento tremendo para todos nós. Vamos falar com Deus, momento de oração. E você, eu, nós, cada um temos que analisar que tipo de líderes nós estamos sendo. Que tipo de líderes? Só vai atrás da gorda, só preocupa com a gorda, que é que tem recurso, está sendo egoísta. E a ovelha gorda, que não preocupa com as outras, só preocupa com ela. Vamos falar com Deus, momento da oração. Senhor, meu Deus e amado Pai que estais nos céus, Pai, nós aprendemos da Tua palavra aqui com o profeta Ezequiel no capítulo 34. Ah, meu Deus, que é uma palavra do Senhor, falando contra os pastores egoístas e as ovelhas gordas e fortes, que serão destruídas, reprovados pelo Senhor. Ah, meu Deus, nós oramos e clamamos, Pai, no poder, na autoridade que é a Tua palavra, que haja um despertar em cada um de nós, em nome de Jesus, para deixar o egoísmo e ter uma visão de reino. Declaro e determino a bênção e a vitória em nome de Jesus, e para a glória dele que eu digo amém e amém, Jesus.